Este programa é livre para todos os públicos. Amigos e amigas, boa tarde para todos. Uma alegria nós podemos estar aqui mais uma vez, com a graça de Deus, poder meditar um pouco sobre esse grande e maior mistério da nossa fé, a Eucaristia. Não há milagre maior do que a Eucaristia, não há mistério maior do que a Eucaristia. Mas tudo isso é fruto do amor de Jesus por nós. É a primeira coisa que eu acho que nós precisamos entender sobre a Eucaristia. São João, quando ele começou a narrar a Santa Ceia, naqueles 5 capítulos do Evangelho de São João, 13 até 17, São João começa dizendo assim, né? Capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Até o fim. Na noite que ele foi traído por Judas, foi a noite que ele instituiu o sacramento do amor. Quando eu era criança, eu estudava no Colégio São Joaquim, salesiano, lá do Padre Jonas, né? E nós cantávamos uma música, cantemos ao amor dos amores, cantemos ao Senhor, Deus está aqui, ó vinde adoradores, adoremos a Cristo Jesus, cantemos ao amor dos amores, né? Jesus, depois de nos ter dado tudo, desceu do céu, se encarnou pela nossa salvação, deixou com os apóstolos o Evangelho da salvação, instituiu a igreja para continuar a obra dele da salvação. A igreja é o braço prolongado de Cristo na história da humanidade. Mas aí, por fim, na última noite que ele teve com os apóstolos, então ele institui a Eucaristia. E para isso institui o sacerdócio, porque sem sacerdote não tem Eucaristia, não tem missa, não tem Eucaristia. É impressionante a gente pensar, não é? Que Jesus nos dá o seu corpo para ser nosso alimento. Corpo, sangue, alma, divindade. Quando nós recebemos a hóstia consagrada, recebemos Ele, para ser, como diz a oração da igreja, remédio e sustento para a nossa vida. Remédio. Nós somos fracos, nós somos doentes. O pecado original nos adoeceu. Então Jesus vem nos fortalecer. Remédio, sustento para a nossa vida. Essa é uma reflexão que leva a gente muito longe, né? Eu gostaria de lembrar aqui 3 fatos importantes que aconteceram na história da igreja, e eu vou começar do mais novo para o mais antigo. Três irmãs, que depois foram canonizadas pela igreja, que receberam revelações de Jesus. No nosso século XX, 1940 mais ou menos, tivemos Santa Faustina Kowalska, da Divina Misericórdia. Jesus que aparece a ela muitas vezes pedindo que ela pintasse aquela imagem que hoje todo mundo conhece, né? Hoje rezamos o texto da misericórdia, 3h da tarde, como Jesus pediu a ela, e Jesus dizendo a ela que era a última tábua de salvação que ele dava para os pecadores. Confiar na misericórdia dele, se arrepender e mudar de vida. Que beleza! Papa João Paulo II beatificou Santa Faustina Kowalska, e depois ele teve a graça também de canonizá-la. Ela que é polonesa e ele polonês também. Foi uma revelação assim extraordinária de Jesus. Ela deixou aquele diário dela maravilhoso, contando tudo o que aconteceu. Depois, um pouco antes, 1640 mais ou menos, uma outra freira, né? Santa Margarida Maria Alacoque, recebeu também uma revelação de Jesus. Jesus mostrando o coração dele para ela, dizendo: olha, Margarida, esse é o coração que é um coração humano, que ama os homens, que conhece a fraqueza dos homens, porque na época existia uma heresia muito triste, chamada jansenismo,
que era uma heresia que mostrava um Deus assim carrancudo, um Deus carrasco, um Deus ruim. Dificilmente a pessoa se salvava, era uma coisa horrorosa. Então Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, não é nada disso. Eu sou um Deus amor, né? Que tem um coração humano. Eu sou Deus, mas sou homem também. E Jesus hoje está no céu definitivamente como homem e como Deus. Ele não muda mais a natureza dele, as duas naturezas, humana e divina. E que beleza, né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria Alacoque teve muita dificuldade para que essa devoção crescesse na igreja e um papa aprovasse, mas graças a Deus ela encontrou um sacerdote jesuíta, hoje já é santo, São Cláudio de la Colombiere, que entendeu, era o confessor dela, e ele propagou no meio dos jesuítas, e depois o Papa aprovou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus para o mundo inteiro. Como também o Papa João Paulo II proclamou o Domingo da Misericórdia, o domingo depois da Páscoa, né? E depois, um pouco mais para trás ainda, nós encontramos a festa de hoje. A gente conhece já bem, eu acho que a maioria já conhece, eu não vou me delongar muito sobre isso, mas só para lembrar rapidamente que uma outra irmã agora, Juliana de Cornilon, as três agora são santas da igreja, né? Juliana de Cornilon, Margarida Maria Alacoque e Santa Faustina Kowalski. Interessante, três irmãs muito humildes, muito simples, que tiveram que sofrer muito para que essa devoção crescesse na igreja e fosse reconhecida por um papa. No caso de Juliana Cornilon, era uma irmã da Bélgica, que Jesus aparecia para ela e pedia para ela que na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, tem Pentecostes, 8 dias, na quinta-feira seguinte, fosse instituída a festa do corpo dele, corpo de Cristo. Mas a pobrezinha da irmã, o que ela ia fazer? Como é que eu, uma irmãzinha aqui de um convento, como é que eu vou fazer o Papa autorizar um negócio desse? Mas é impressionante como é que Jesus vai criando as condições. Ele usa os pequenos mesmo para confundir os grandes, né? São Paulo diz, ele usa os fracos para confundir os fortes, para que ninguém se vanglorie, ninguém acha que pode alguma coisa. Então Deus usa o pequeno, porque o pequeno não vai se vangloriar mesmo, ele sabe que ele não pode nada. Então Deus sempre usa os pequenos, né? Nossa Senhora aparece às crianças, é assim. Mas que coisa impressionante, né? A freira Juliana de Cornilon conheceu um cardeal na Bélgica, que depois veio a se tornar papa. E ela contou para o cardeal essas visões que ela tinha, Jesus pedindo a festa, né, de Corpus Christi, do corpo de Cristo. E o cardeal se tornou papa, Urbano IV. Opa, aí cresceu a esperança dela. Quem sabe se o papa agora institui a festa. Mas a igreja é muito cautelosa com as visões e revelações particulares. Então o papa não fez. Mas aí Jesus mandou um outro sinal, o milagre eucarístico que aconteceu em Bolsena. Bolsena é uma cidade da Itália, perto de uma cidade chamada Orvieto. E olha que coisa interessante, o Papa estava em Orvieto, não estava em Roma. O Papa mudou para Orvieto, num palácio em Orvieto, porque Roma estava muito convulsionada. Naquele tempo o Papa era atacado, o Papa era chefe de Estado naquela época, né? Então havia muito confronto, às vezes gente querendo derrubar o Papa, prender o Papa. Então o Papa mudou para Orvieto. E ali em Orvieto estava inclusive São Tomás de Aquino, que era assessor teológico do Papa, por volta de 1200 e pouco. O que aconteceu? Numa cidadezinha perto de Orvieto, chamada Bolsena, acontece o milagre eucarístico. Um padre que fez na peregrinação a Roma, passava por ali, na Itália, e ele diz alguns dados que ele meio que duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. Quando ele consagrou a hóstia, levantou a hóstia, começou a pingar sangue sobre o corporal, aquele pano quadrado que é colocado ali, né, no altar durante a celebração. E a hóstia começou a sangrar.
e ele colocou tudo aquilo ali no corporal, mandou avisar o bispo, que se chamava Diácono, e o bispo mandou avisar o Papa, que estava em Orvieto. Ele estava em Bolsena, mandou avisar. E o Papa Urbano disse: tragam a relíquia para cá. E o bispo foi de Bolsena a Orvieto, com o povo atrás, cantando, rezando, louvando a Deus. Quando chegaram em Orvieto, o Papa esperava na porta da cidade, e quando o Papa viu, o Papa disse: Corpus Christi, é o corpo de Cristo. E aí então o Papa instituiu a festa, né, que nós celebramos hoje, do corpo de Cristo. São Tomás de Aquino, que era o assessor teológico dele, ele incumbiu São Tomás de Aquino de escrever todo o ofício da festa, todas as orações, inclusive o Tantum Ergum Sacramento, que nós rezamos, tão sublime sacramento, São Tomás de Aquino escreveu todo o ofício da festa, né? Então nós temos hoje aí a procissão de Corpus Christi. Hoje nós repetimos o que eles fizeram de Bolsena a Orvieto, carregando o corpo de Cristo. Por isso que hoje é a única procissão do ano que o Cristo sai à rua, a hóstia sai à rua, no ostensório, com o bispo ou com o padre. Veja que coisa bonita, isso desde 1263, 64. Já temos aí o quê? Quase 800 anos. E depois tivemos muitos outros milagres eucarísticos, né? Por exemplo, na Itália mesmo, o milagre eucarístico de Lanciano, lá por volta também de 1200, 1300, a hóstia que se transforma em carne na mão do sacerdote, e o vinho que estava no cálice, como que coagulou. Isso eu vi com meus próprios olhos, tive de dar umas 2, 3 vezes em Lanciano, tive também em Orvieto, pude ver o corporal, que ele está em cima do altar, manchado de sangue. São sinais que Jesus deixa para nós, para ajudar a nossa fé. A gente não precisa de milagres para acreditar na Eucaristia, porque a gente acredita na palavra de Jesus. Basta ele dizer: isto é o meu corpo que é dado por vós, pronto, acabou. Isto é o cálice do meu sangue. Mas Jesus sabe que muita gente duvida, muita gente tem dificuldades, muita gente não vai à missa, não comunga porque não acredita. Então Jesus, ele dá uma porção de sinais para nós. Tem um pesquisador que fez uma pesquisa de quantos milagres eucarísticos aconteceram na Itália. Só na Itália ele encontrou 130 milagres eucarísticos. E a igreja já reconheceu vários, né? Milagre eucarístico de Bolsena, milagre eucarístico de 2 milagres eucarísticos em Siena, 2 milagres eucarísticos em Portugal. Tem muitos, e mesmo aqui no nosso Brasil. O Papa Francisco fala de um milagre eucarístico que ele comprova na Argentina. Então Cristo nos dá essa ajuda. Eu queria voltar um pouco no tempo do próprio Cristo. Antes de Jesus fazer aquele discurso maravilhoso que ele fez, que está no Evangelho de São João, no capítulo 6, é um capítulo longo, são 71 versículos, mas que Jesus faz 3 coisas maravilhosas ali. Ele primeiro faz a multiplicação dos pães, depois ele vai encontrar com os discípulos andando sobre as águas, e depois na manhã do dia seguinte, na sinagoga de Cafarnaum, ali na região ali da Galileia, ele então faz o discurso belíssimo da Eucaristia. Mas antes dele falar da Eucaristia, que ele sabia que ia chocar muita gente, tanto assim que quando ele falou, dá o corpo dele como alimento, o sangue como... O povo começou a ir embora. E até os apóstolos tiveram dúvida. Mas eu queria voltar um pouco atrás. Era à tarde, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Aliás, hoje, na missa de hoje, quem já foi à missa ou quem vai, o evangelho de hoje é da multiplicação dos pães. Por quê? Porque o catecismo da igreja, no parágrafo 1335, diz assim que
o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração do milagre da Eucaristia. O que Jesus fez na multiplicação dos pães? Ele multiplicou os pães, matou a fome, diz o evangelista São Lucas, de 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então devia ter mais de 10.000, porque atrás de Deus tem muito mais mulher do que homem, não é isso? Então eu acho que se tinha 5.000 homens, devia ter pelo menos umas 10.000 mulheres, e mais as crianças. E Jesus matou a fome daquele povo no deserto de São Lucas, no deserto. Os apóstolos perguntaram para ele: mas mestre, manda esse povo embora, mestre, já tem 3 dias que esse povo está atrás de nós, esse povo não tem o que comer, vamos mandar esse povo embora para comprar alimento aí pelas aldeias? Jesus disse: não, deem vocês mesmos a eles a comer. Mas como, Senhor? Nós só temos 5 pãezinhos aqui e 2 peixes, dá de comer para todo esse povo? Jesus mandou todo mundo sentar, multiplicou os pães e ainda sobraram 12 cestos cheios. Quando Deus faz milagre, gente, Deus não faz um milagrinho, não. Deus faz uma coisa grande, não é? Ele ressuscita Lázaro, depois de 4 dias de morto. Ele transforma 600 litros de água em vinho, não uma jarrinha de água em vinho. Eu vi lá na cidade de Caná, 6 talhas de pedra, cada uma de 100 litros. Deus mostra a sua abundância, a sua prodigalidade. Deus é pródigo, né? Então Jesus multiplica os pães e ainda faz sobrar 12 cestos. 12 lembra o quê, hein, gente? 12 lembra os 12 artigos do credo, 12 lembra os 12 apóstolos, 12 lembra as 12 tribos de Israel, 12 lembra as 12 coroas, as 12 estrelas na coroa de Nossa Senhora, porque 12 significa o quê? 12 significa plenitude, totalidade, grandeza. Sabe por que na coroazinha de Nossa Senhora tem 12 estrelas? Por que 12? Porque São Luís de Montfort diz assim: as glórias de Maria são mais numerosas do que todas as estrelas do céu. Ai, meu Deus, as estrelas do céu são bilhões. Então, como não dá para colocar bilhões de estrelas na cabeça dela, coloca 12, porque 12 simboliza os bilhões. 12 é a plenitude. Então, Jesus fez sobrar 12 cestos, para dizer: vocês estão vendo? Eu faço o milagre e ainda sobra 12 cestos, né, para mostrar. Eu fico triste, sabe, quando eu vejo alguém duvidar do milagre da Eucaristia. Eu já vi até um padre dizer que não houve milagre da multiplicação dos pães. Ah, não, foi uma partilha que fizeram. Ah, bonito, né? Todo mundo no deserto, 3 dias sem comer, faz uma partilha e ainda sobra 12 cestos. Mas que interpretação mais ridícula é essa? Mais estúpida? Os textos bíblicos, a exegese bíblica não permite jamais alguém deixar de entender que seja um milagre. E o importantíssimo de entender que é um milagre, gente, porque é um milagre que mostra a divindade de Jesus. Ele cria matéria, ele cria pão. Nós não criamos nada, nós fazemos. A senhora, para fazer um bolo, a senhora tem que ter trigo, não tem? Ou não sei, fubá, sei lá, ovo, manteiga, chocolate, tem que ter matéria-prima. Jesus não precisa. Ele cria a matéria-prima, ele tira do nada. Só Deus tem essa capacidade. Para você fazer aparecer alguma coisa do nada, você tem que ter um poder infinito, diz a teologia, que só Deus tem. Então Jesus mostra ali o poder divino dele sobre o pão. O pão o obedece. Repare que ele vai transformar depois o pão no seu corpo, hein? Vai guardando aí. Então ele mostra para nós que ele tem um poder sobre o pão. Bom, aí fez a multiplicação dos pães, o povo queria fazer o rei, ele descartou o povo, mandou o povo embora, subiu para a montanha para rezar até a madrugada. E mandou os discípulos entrarem na barca e irem para Cafarnaum. Estavam na região ali próximo de Cafarnaum, mais ou menos de barco, hoje uns 40 minutos, lá na Terra Santa, né? Estavam mais ou menos na região da cidade de Tiberíades.
Hoje a gente pega um barco em Tiberíades, mas um barco a motor, tal, uma escuna bonita, 40 minutos você chega até Cafarnaum. Mas os apóstolos, na madrugada, enfrentaram um vento terrível e não conseguiam chegar. Era 3 horas da manhã. Então Jesus sai da montanha e vai encontrar com os discípulos andando sobre as águas. Vocês imaginem a cena, gente. 3 horas da manhã, tempestade, tudo escuro, Jesus andando sobre as águas. Os apóstolos começaram a gritar de medo, diz o evangelista São Marcos, achando que era um fantasma. E aí Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Aí acontece aquele episódio de Pedro, né? Pedro: Senhor, se é o Senhor mesmo, então faça que eu vá andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, só que a hora que o Pedro colocou o pé na água, Pedro duvidou. Ao invés de olhar para Jesus, Pedro foi olhar para o vento, foi olhar para a tempestade, igual a gente faz, né? Na hora do problema, da crise, ao invés de olhar para Deus, a gente fica olhando para o problema, aí a gente afunda. Aí Pedro afundou, e aí gritou: salva-me, Senhor! E o Senhor o segurou. A gente pode fazer isso também, viu? Quando a gente estiver afundando nas tempestades da vida, grita: salva-me, Senhor! E Ele vai salvar. Mas depois ele falou para Pedro: homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você, ao invés de ficar olhando para o vento, para o barulho do mar, por que você não ficou olhando para mim? Eu te chamei. O que faz a gente afundar é a gente duvidar, a fé fraquejar. Bom, mas vamos em frente. Jesus anda sobre as águas, entra no barco e o barco chega lá em Cafarnaum. Na manhã do dia seguinte, ele vai fazer o discurso da Eucaristia. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue. Está tudo no Evangelho de São João, capítulo 6. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue. Aí ele faz 3 promessas maravilhosas, né? Está lá em João 6, 54, 55, 56. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha que coisa bonita. Permanece em mim e eu nele. É tudo que Ele quer permanecer em nós. Santa Teresinha dizia assim: Jesus não desceu do céu para ficar numa âmbula de ouro, não, Ele desceu do céu para ficar no nosso coração. Então, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Viverá por mim. Olha que espetáculo, viverá por mim, quer dizer, você vai viver com a força dele, não com a sua miséria. E eu o ressuscitarei no último dia. 3 promessas maravilhosas. Primeiro, permanece em mim e eu nele. Segundo, viverá por mim. Terceiro, eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é garantia de vida eterna, é penhor de vida eterna. Um grande santo doutor da igreja de Alexandria, São Cirilo de Alexandria, dizia: quando nós comungamos, nós nos tornamos Cristóforos. Cristóforos é uma expressão grega. Foros quer dizer lugar, né? Cristo, lugar. Ou seja, ele dizia: somos portadores de Cristo. Quando a gente comunga, e comunga bem, Ele permanece em nós. Então, Jesus chega a Cafarnaum e vai fazer esse discurso. Mas olha que espetáculo que Jesus fez para o auxílio da nossa fraqueza. Ele deixa esses 2 sinais maravilhosos que os apóstolos viram. Primeiro, ele multiplica os pães. Ele mostra que ele tem um poder total, absoluto sobre o pão. Segundo, ele anda sobre as águas. Ele tem poder absoluto sobre o seu corpo. Seu corpo não afunda na água, porque ele tem todo o poder sobre o seu corpo. Então ele pode transformar o pão no seu corpo. Estão entendendo? Se ele tem um poder absoluto sobre o pão, se ele tem um poder absoluto sobre o seu corpo, ele pode dizer: isto é o meu corpo que é dado por vós. O pão transforma no seu corpo. É uma ajuda psicológica, pedagógica que Jesus deixou para os discípulos. Porque quando ele começou a fazer o discurso da Eucaristia, vocês sabem, São João narra ali, o povo começou a ir embora. Esse homem está louco, dizendo que vai dar a sua carne para nós comermos, o seu sangue para beber.
E Jesus não deu muita explicação. Ele estava fazendo um discurso espiritual, mas aquele povo carnal que só pensava em pão e só andava atrás dele por causa do pão. E ele disse: não trabalhem por esse pão que perece, trabalhem pelo pão da vida eterna. Ele estava falando de uma espiritualidade, mas aquele povo que só vai no bolso de Deus, né? Tem muita gente que só vai no bolso de Deus, quer o milagre, quer a cura, quer o dinheiro, quer tudo bem, mas não quer fazer as outras coisas que Deus quer. Aqueles que pensam que Deus é um pronto-socorro, ou pensam que Deus é uma farmácia, ou pensam que Deus é, não sei, um hospital. Antes de tudo, Deus tem que ser amado. Antes de tudo, Deus tem que ser louvado. Antes de tudo, nós temos que agradecer, para depois pedir. Temos que pedir também, Ele manda pedir, mas não pode ser só pedir. Não pode ser só pedir, né? Mas então, que coisa maravilhosa, Jesus faz o discurso da Eucaristia. E aí, ele chega para os apóstolos. Ele percebeu que os apóstolos também estavam duvidando. E ele pergunta para os apóstolos: vocês também não querem ir embora? Ele percebeu os apóstolos, um tititi ali entre eles, né? Vocês também não querem ir embora? Pode ir. Eu começo tudo de novo. Eu escolho mais 12 de novo e vou recomeçar, pode ir embora. Aí Pedro, né? Sempre Pedro, né? Na toa que foi escolhido para ser o primeiro Papa. Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Ele tinha acabado de falar da Eucaristia. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Pedro dá de novo um testemunho de confiar em Jesus. Mesmo tendo pago aquele vexame de afundar lá no mar e ter que gritar para Jesus salvá-lo, mas Pedro é aquele homem que é líder. A quem nós iremos? E ficaram com Jesus. Engraçado que Pedro falou, os outros acompanharam. Não é à toa que foi escolhido para ser o primeiro Papa da igreja. Tem essa liderança. E amava Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, perguntou 3 vezes para ele: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Ama mesmo? Amo. Ama mesmo, Pedro? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E Pedro ficou como primeiro Papa, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, na noite da quinta-feira santa. Bom, vamos meditar sobre essa Eucaristia. Jesus fala 3 coisas que a gente nunca pode esquecer. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Na Santa Ceia, capítulo 15, que São João narrou, versículo 5, Jesus diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Vamos traduzir isso para a nossa vida diária. Sem Jesus vivendo em nós, você não vai ser um bom pai, não vai ser uma boa mãe, não vai ser um bom filho, não vai ser um bom profissional, não vai ser um bom padre, não vai ser um bom bispo, não vai ser nada. Sem mim nada podeis fazer. Seu trabalho não vai render, suas atividades não vão ser eficazes. Não diz o Salmo lá, 126, se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus que vigia a cidade, em vão guardam as sentinelas. Trabalhar sem Deus é perder tempo. Tem gente que acha que não tem tempo para rezar, porque não tem tempo para rezar. Ah é? Você não tem tempo para rezar? O seu trabalho vai dar tudo errado, meu amigo. Seus negócios vão dar errado. Porque você está sendo orgulhoso, arrogante, soberbo. Você acha que você pode tudo sozinho? Não pode. Sem mim nada podeis fazer. Então Jesus tem desejo de vir à nossa alma, viver em nós. Por quê? Porque Ele sabe que sem Ele nós não somos nada. Vocês podem perceber todas as obras da igreja que prosperaram. Todos os santos que fundaram belíssimas congregações. São Francisco, São João Bosco, Santo Inácio de Loyola, todos os santos. Um padre Jonas da vida que fez essa maravilha de canção nova, que eu conheci quando era uma casinha com 10 pessoas
na cidade minha aqui de Lorena. Era uma casinha com 10 pessoas que não tinha dinheiro nem para comer. Às vezes comiam batata recheado com batata, porque não tinham o que comer. Hoje uma canção nova que está no mundo inteiro. Mas quem é que fez isso? Foi o Padre Jonas? Sim, o Cristo através do Padre Jonas. E ele sabe muito bem disso. Então Jesus fala, permaneça em mim e eu em vós, porque eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo for cortado do tronco, seca e morre. Você já viu aí um galho de goiabeira voando por aí, dando goiaba? Você já viu? Se viu, procure um psiquiatra logo. porque se ele cortar da árvore, ele não recebe a seiva que alimenta. Então, gente, nós não podemos ser cristãos sem a Eucaristia. Por que Jesus instituiu a Eucaristia? Exatamente para que Ele pudesse ficar em nós. Ele não disse permanecer em mim? Então tá bom, então ele criou esse maior milagre, o maior milagre, diziam os santos, é a Eucaristia. Gente, Deus descer do céu em forma de pão, um pãozinho. Você olhar para aquele pãozinho e dizer, é o meu Deus. O Deus que o salmista diz que não cabe no universo, ele cabe aqui. Esse pão é o corpo dele. É um milagre. O milagre é tão grande, tão grande, tão grande, que muita gente não acredita. Não é verdade? Mas aí é que está a beleza da gente acreditar. Porque a fé não é ciência. Ninguém vai pegar uma hóstia ali, levar para um microscópio eletrônico e querer ver Jesus ali. Não vai ver nunca. Porque a fé está acima da ciência. A fé vem até aqui. Ou melhor, a ciência vem até aqui. A fé começa aqui. A fé é revelação de Deus. A ciência é pesquisa do homem. As duas se encontram, porque as duas são de Deus. Mas aquele que quiser crer na Eucaristia, raciocinando, não vai acreditar nunca. Ele tem que se jogar na palavra de Jesus. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ponto. Eu acredito por quê? Porque Ele é Deus. E Deus tudo pode. E Deus não se engana. E Deus não engana ninguém. Deus não está brincando com a gente de Eucaristia. Depois fica no sacrário, preso no sacrário. Faz 2000 anos que Jesus está preso nos sacrários do mundo inteiro. A gente chama de prisioneiro dos nossos sacrários. Mas por que ele fica ali prisioneiro? Para que você vá lá e você converse com Ele, e você derrame suas lágrimas ali diante dEle, e Ele socorre o teu coração. Gente, eu vi uma experiência bonita. Faz muitos anos, graças a Deus, muitos e muitos e muitos anos, que Deus me deu a graça de ir à missa todo dia de manhãzinha. A missa é 6h30 da manhã, aqui na Catedral de Lorena, e o sacristão abre a Catedral 5h30. Então eu chego pelo menos meia hora, 40 minutos mais cedo, e fico ali em adoração no Santíssimo até a hora da missa. E o que eu noto ali na capela do Santíssimo? Daqui a pouco chega um bêbado, faz lá aquele nome do Pai todo atravessado, fala umas palavras lá para Jesus e vai embora. Daqui a pouco chega uma mãe chorando, professor, reze, meu filho está preso. Rezo. Professor, reze, meu filho foi operado, está com câncer. Rezo. E ali as lágrimas se derramam. Eu chamo a capela das lágrimas. Lá em Portugal tem uma praia, que é chamada Praia das Lágrimas, ali bem em Lisboa, onde os navegadores saíam lá no século XVI, 1500 e pouco, para vir descobrir a América, vir descobrir, né? E as noivas e namorados ficavam chorando ali. Por quê? Porque sabiam que eles não iam voltar. Era muito difícil voltar. Poucos voltavam. Então eles chamam de a Praia das Lágrimas. Aí eu plagiei e eu chamo a Capela das Lágrimas. Mas que coisa bonita. Jesus ficaria esperando. Se Ele mostrasse a nós ali o seu fulgor, o seu esplendor divino, a gente não tinha coragem de chegar ali.
Então o que Jesus faz? Ele se esconde, para que ninguém tenha medo de chegar até Ele, ninguém tenha vergonha, o pecador não tenha vergonha de chegar até Ele, e pedir socorro, e derramar suas lágrimas. É para isso que existe, a igreja conserva a Eucaristia no sacrário, para que a gente vá ali, né? E como cresceu o culto da Eucaristia, a adoração ao Santíssimo, tudo isso, né? Eu queria, enriquecer essa nossa reflexão aqui, trazendo para vocês alguns pensamentos dos santos sobre a Eucaristia. Ninguém mais do que os santos adoraram Jesus eucarístico. Inclusive eu queria destacar São Pedro Julião Eimar. São Pedro Julião Eimar foi um santo extraordinário, que adorava profundamente Jesus na Eucaristia. Ele escreveu 5 volumes sobre a Eucaristia. Eu até peguei esses 5 volumes de uma vez, dei uma sintetizada nele e escrevi um livro que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia, uma síntese dos ensinamentos de São Pedro Julião Eimar. Eu queria contar a vocês algumas coisas que eles falam. Vale a pena a gente meditar. Eu trouxe aqui, por exemplo, eu vou citar doutores da igreja. Por exemplo, um deles, São João Crisóstomo, foi mártir no ano 407, foi patriarca de Constantinopla. São João Crisóstomo disse assim: Jesus deu-se todo, não reservando nada para si. Jesus deu-se todo, não reservando nada para Ele. Não comungar seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor. Você sabe o que é a doença do amor? A doença do amor é a saudade. Essa expressão doença do amor está lá no livro do Cântico dos Cânticos. Não sei se já leram, já entenderam. O Cântico dos Cânticos é o amor de Deus pela nossa alma. A nossa alma simbolizada por uma mulher, e Deus simbolizado por um tipo pastor, e a alma, né? A mulher diz para o jardineiro que cuidava lá do jardim: olha, se você vir aí o meu amado, diga para ele voltar, porque eu estou doente de amor. Doente de amor é você ter saudade de alguém e alguém está longe de você. Dizem que é a dor que sente as almas do purgatório, a saudade de Deus, mas não pode ir para Deus ainda porque não está perfeitamente purificado. Os santos, quando falam do purgatório, dizem que a dor do purgatório é uma dor de amor, amor a Deus, mas que não pode ainda ir para o braço de Deus. Então sente um desespero da noiva que não pode ficar com o noivo, que o noivo foi para a guerra, não sei. Então São João Crisóstomo diz: Jesus se sente doente de amor, Ele quer vir a nós. Nós não entendemos o amor que Jesus tem por nós. São João Maria Vianney, o curador, dizia: se nós entendêssemos o amor que Jesus tem por nós, nós morreríamos de emoção. Gente, Jesus foi à cruz por causa de nós. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Ele deu a vida. Olha a intensidade do seu amor. Ele não está dando para nós um abraço, um beijo, uma palavra. Ele está dando a vida na cruz. São Paulo fala: o que mais Ele não vai nos dar? Então, São João Crisóstomo vê como uma ingratidão a Jesus a gente não comungar. Depois aqui, São Boaventura, doutor da igreja, também fala. São Francisco de Sales, doutor da igreja, diz assim, não vai dar tempo de eu citar tudo, eu vou pular alguma coisa. São Francisco de Sales diz assim, eu gosto muito dessa citação: 2 espécies de pessoas precisam comungar, com frequência. Os perfeitos, para que se conservem perfeitos, e os imperfeitos, para chegarem à perfeição. Quer dizer, todo mundo precisa comungar. Quem já é santo, para continuar santo. Quem não é santo, para chegar à santidade. Doutor da igreja. Santa Teresa d'Ávila, a Teresona, tem a Teresona e a Terezinha, né? A Teresona, a de Ávila, a espanhola. Santa Teresa d'Ávila, não há meio melhor para se chegar à perfeição. Perfeição
na igreja quer dizer santidade. Não há meio melhor do que você comungar e comungar bem, fazendo ação de graças, né? Comungar com a alma sem pecado, né? Porque São Paulo fala, né? Aquele que come e bebe o corpo do Senhor indignamente, sem se examinar, come e bebe a própria condenação. Judas comungou e foi entregar a Jesus, e o diabo tomou conta dele, porque comungou já com o propósito maligno de entregar a Jesus, comungou com o pecado mortal na alma, por isso foi lá entregar a Jesus e depois suicidou. Santa Teresa, não há meio melhor para se chegar à perfeição. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Ele não paga mal a hospedagem se nós o recebemos bem. Santa Teresa usa uma linguagem assim meio alegórica, meio parabólica, né? A gente entende o que ela quer dizer, né? E ela ainda diz assim, olha, devemos estar na presença de Jesus sacramentado, Jesus na hóstia, né, no altar, por exemplo, quando o padre consagra, ou no sacrário, devemos estar diante de Jesus sacramentado, como os santos no céu, diante da essência divina. Como os anjos estão no céu, adorando Deus sem cessar, a gente é assim que deve estar diante de Jesus sacramentado. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja. São Bernardo é do ano 1150, mais ou menos. São Bernardo diz assim, a comunhão reprime as nossas paixões. Olha aí, gente. Quem é que não tem paixões desordenadas na alma? Quem que não tem? Soberba, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ganância, impurezas, gula, ira, inveja, preguiça. Quem que não tem isso na alma? Todos nós temos. Mas Jesus mata essas paixões desordenadas quando você comunga. É o que São Bernardo diz aqui, olha, quando a comunhão reprime as nossas paixões, ira e sensualidade principalmente, ira, ódio, desejo de vingança e sensualidade. Gente, quanta miséria faz o ódio, a raiva, a ira. Quanta gente morre por causa disso. Por causa da raiva, do ódio, do desejo de vingança, não é verdade? E a sensualidade, o sexo fora do casamento. Quantas famílias destruídas por causa de adultério, fornicação e tantos pecados de sensualidade, né? Como é que a gente vai fazer para ser fiel à esposa, ser fiel ao marido, nunca trair a família, nunca trair o matrimônio, nunca trair o outro? A Eucaristia nos dá essa força, né? Tem uma citação aqui de São Filipe Neri, aquele santo maravilhoso de Roma, né? São Filipe Neri diz assim, só tem um jeito de um jovem permanecer na castidade, é a devoção à Virgem Maria e a devoção à Eucaristia. São Filipe Neri, está escrito aqui, só tem um jeito de um jovem se manter na castidade, ele ser devoto à Virgem e ser devoto à Eucaristia. Santo Ambrósio, doutor da igreja, aquele que batizou Santo Agostinho, lá por volta do ano 370, Santo Ambrósio diz assim, eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Eu que sempre peco, um santo doutor dizendo isso, eu preciso ter um remédio ao meu alcance, a Eucaristia, né? Eu gosto muito de uma citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho é fantástico, né? Ele diz assim, olha bem essa citação dele, não somos nós que transformamos Jesus em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Entenderam?
Quando você come o pão da padaria, o pão se transforma em você. Os nutricionistas dizem, eu sou aquilo que eu como. Se eu como coisa ruim, eu vou ter um corpo ruim. Se eu como coisa boa, eu vou ter... Jesus fala, Santo Agostinho fala, então, quando você come o pão da padaria, o pão se transforma em você, carboidrato. Mas quando você come o pão do céu, não é ele que transforma em você, é você que se transforma nele. Ou seja, você fica parecido com Jesus. Isso me faz lembrar aquela citação de São Paulo, está na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 29. São Paulo diz assim, Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Deus quer que cada um de nós seja alter Christus, um outro Cristo, tem a imagem de Cristo. Até o Padre Zezinho fez uma música que eu gosto muito, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, é isso, ser santo é isso, ser santo é você ser como Jesus, e aqui, Santo Agostinho está dizendo, quando você recebe a Eucaristia, não é aquele pão que se transforma em você, é você que se transforma nele. Deus vai limpando, né? Quando eu comungo, eu costumo dizer para Jesus assim, Jesus, já que o Senhor aceitou vir a esse casebre que é a minha realidade, então Jesus entra nessa casa, limpa essa casa, abre as janelas dessa casa, Jesus, joga pela janela tudo que não é teu, que está aqui dentro, Jesus, joga tudo isso fora, joga a soberba, joga a ganância, joga a inveja, a preguiça, a maledicência, o respeito humano, a raiva, o ódio, aí ele joga Jesus pela janela, já que o Senhor veio aqui, faz que nem faz a faxineira da minha casa, tira tudo do lugar, passa pano, passa detergente. Tem uma moça lá em casa que eu tenho que pedir para ela, a casa fica cheirando muito, às vezes até me dá um pouco de alergia, mas limpa, né? Mata tudo que é bicho, tudo que é isso. Então Jesus vem à nossa alma para limpar essa alma. Agora tem uma coisa, sabe, gente, nós precisamos fazer uma coisa que a igreja insiste muito, chama-se ação de graças. O que é ação de graça? É você ficar com Jesus, conversando com Ele, tendo essa conversa que eu acabei de falar. Tem muito tipo de oração que nós precisamos fazer quando comunga. Primeiro, uma oração de adoração, primeira coisa, adorar. São Luís de Montfort, naquele tratado de verdadeira devoção à Virgem Santíssima, ele diz assim, vou dar um segredo para você comungar bem, comungue com Maria, por Maria, em Maria, peça que Maria receba Jesus na sua alma, porque ele fala, reze 3 vezes, eu não sou digno, Senhor, de que entrei na minha morada, mas dizer uma palavra e eu serei salvo, reze 3 vezes, para você mostrar a sua humildade, mas peça que Maria receba Jesus na sua alma, porque ela é a única criatura que pode receber Jesus dignamente, porque ela era cheia de graça, então ele diz, peça a Maria, e aí com Maria, reze a Jesus, adore Jesus, conta a sua vida para Jesus, conta as suas lágrimas para Jesus. Agora isso precisa de tempo, gente. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente? Comunga muito mal. É como se a gente recebesse Jesus em casa, na sala de visita, e você dissesse assim, Jesus, fica aí, ó, eu vou jogar um futebol, daqui a pouco eu volto aí, então eu vou na farmácia, então eu vou lá no cabeleireiro, fica aí, Jesus, daqui a pouco eu volto. Não pode ser assim. Eu tenho que ficar ali com Ele. Santa Teresinha diz assim, quando Santa Teresinha comungava, ela dizia para Jesus assim, Jesus, azar seu, agora você é meu. Ela tomava posse de Jesus. Você quis vir a mim? Então agora o Senhor é meu, vai ficar aqui comigo. Claro, uma linguagem de santo, né? Uma linguagem amorosa. Obrigado, Senhor, agora o Senhor é meu. O que ela quer dizer com isso?
Ele vem individualmente para cada um. Ele vem para você, para conversar com você. Ele fala teu nome. Então, gente, nós temos que aprender a comungar bem. Não basta comungar. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele dizia que a gente precisa de 3 condições para comungar bem. Ele dizia: ninguém é digno de comungar. Ninguém é digno de receber Jesus, mas Jesus quer vir. Então, se Ele quer vir, então eu vou preparar da melhor maneira meu coração. Santa Teresa de Ávila dizia assim, olha que bonito, ela dizia assim: é no amor com que a amada prepara os aposentos para receber o seu amado, que ela mostra para ele o seu amor. Santa Teresa d'Ávila. Então, é com carinho que você prepara a sua alma, o seu coração para receber Jesus, que mostra o seu amor por Ele. Ninguém de vocês vai receber uma visita importante em casa com a casa bagunçada. Não. A gente manda arrumar a casa, às vezes até dá uma pinturinha e coloca às vezes até flores, porque a pessoa é importante que vai chegar. E Deus, e Jesus que é Deus, muito mais importante ainda, preparar o coração. Então o Santo Afonso dizia assim: primeiro, nunca comungar com pecado mortal na alma. Vai se confessar primeiro, confessa, recebe o perdão de Deus, pronto, aí você vai comungar. Segundo, comungue sempre com o desejo de melhorar, para que a comunhão não vire uma coisa rotineira. Vai lá, comunga, sai do mesmo jeito. Vai lá, comunga, sai do mesmo jeito. Não, cada comunhão você tem que melhorar. É que Santa Teresa diz, é o melhor caminho da perfeição. Então, eu preciso melhorar nisso. Então, na ação de graça, eu vou conversar com Jesus. Jesus, eu preciso mudar nisso. Me ajuda. Já que o Senhor vai permanecer aqui. Então, a ação de graça, gente, pode envolver adoração, pode envolver intercessão, você rezar por todas as intenções que você traz no coração. Nós podemos rezar pela igreja, precisamos rezar pela igreja, rezar pelo Santo Padre, o Papa, pelas suas necessidades, suas intenções, sua saúde. Temos que rezar pela santificação do clero, rezar pelos aumentos das vocações sacerdotais, religiosas. Temos que rezar pela nossa família, pelo seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos. Temos que rezar pelos doentes que nós conhecemos e que não conhecemos. Temos que rezar pela paz no mundo. Tem tanta coisa para a gente pedir a Jesus ali na Eucaristia. E você pode pedir o que você quiser. Não tem limite, ele não marca tempo, ele não marca hora para conversar com você. Se você for conversar com uma pessoa importante, ela vai marcar a hora e o tempo. Jesus não marca hora nem tempo. Você vai a hora que você quer e fica o tempo que você quiser com Ele. Os santos ficavam mais de 1 hora depois da comunhão em ação de graças. Então você pode agradecer, pode louvar, pode pedir, pode reparar. O que é a oração reparadora? É você pedir perdão para Jesus pelos pecados da humanidade, como Jesus é ofendido, magoado. Acho que vocês lembram daquela oração que o santo de Portugal ensinou para as crianças, antes da aparição de Nossa Senhora, né? O anjo de Portugal fez a hóstia ficar parada no ar, o cálice embaixo, da hóstia pingava sangue dentro do cálice, o anjo se ajoelhou junto com as crianças, se prostrou com as crianças e ensinou aquela oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Olha a oração que o anjo ensinou para as crianças, fez as crianças rezarem 3 vezes com ele. Pai, ofereço-vos o corpo, o sangue, a alma, a divindade, que você acabou de receber, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Jesus é ofendido. Quanto sacrilégio, gente!
Tem gente que chega a pegar uma hóstia consagrada e levar para culto satânico, onde espetam a hóstia pensando que vai poder machucar Jesus ou não sei o que mais. Cultos satânicos, que muitas vezes se usam, fazem com hóstia. Quantos e quantos sacrários estão sendo arrombados e hóstias espalhadas pelo chão? Igrejas queimadas. Igrejas queimadas. No Canadá, na França, no Chile, de montão. Sacrilégio, indiferenças. Então, a comunhão, ela deve ser reparadora. Jesus, misericórdia, Jesus, tenha piedade de nós. Não deixa que a miséria, fruto do pecado, caia sobre nós. Gente, por que nós temos tanta miséria no mundo? São Paulo explica de onde é que vem a morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Toda a desgraça que nós estamos vendo, guerras que nós estamos vendo, epidemias que nós estamos vendo, é fruto do pecado da humanidade. Cada católico, cada cristão que comunga precisa ser um reparador. Jesus, perdão, Jesus, misericórdia. Não deixe o braço da justiça de Deus desabar sobre nós, Jesus. O grande São Francisco de Sales dizia que a missa é o sol da igreja. Você sabe que sem sol não tem vida, né? Porque na missa acontece Jesus, pelo sacerdote, ele se oferece ao Pai em cada missa, né? Pela nossa salvação, pela salvação do mundo. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Que Deus os abençoe.